Então, boa tarde a todos. Muito contente de estar aqui. Falar um pouco sobre educação por princípios, mas também sobre história da igreja. A gente costuma, né, na maioria dos assuntos, inclusive na linha do tempo, incluir esse tema da história da igreja, como que o evangelho ele se distribuiu pelo mundo, pela utilização de Deus, de pregadores, de missionários, de missionárias, e como que a palavra de Deus chegou em determinados lugares, como que ela foi traduzida, como que ela foi, enfim, as pessoas tiveram acesso à palavra de Deus em diferentes países. E hoje eu quero falar um pouco para vocês, eu já vou me apresentar quem eu sou, sobre esse tema que eu escolhi, panorama da história do cristianismo e sua aplicabilidade em sala de aula. E é interessante aqui porque todos aqui são professores de AEP ou tem alguém que não trabalha na escola de AEP? Mas, assim, ó, esse tema aqui que eu quero trazer para vocês, ele, claro que vai ser muito aplicado na abordagem educacional por princípios, mas eu quero trazer que, caso um dia vocês trabalhem numa escola que não seja em AEP, vocês tenham a possibilidade de aplicar. Por quê? Porque eu quero resumir assim a minha palestra e os temas que eu vou abordar aqui, eu vou muito mais fazer a gente pensar um pouco sobre a história da igreja e sobre algumas verdades e às vezes mentiras que nos contaram nos livros didáticos e que historiadores mais engajados na história da igreja chegaram em conclusões diferentes. Que é a palavra honestidade intelectual. Nós, como professores, principalmente professores cristãos, nós precisamos ter esse compromisso com a verdade. E a verdade passa por uma honestidade, da gente não esconder aquilo que é positivo, né, para a história da igreja e aquilo que não foi tão legal, porque nós somos seres humanos caídos, nós precisamos da graça de Deus, nós pecamos na história. E como que a gente pode identificar isso. Então eu quero trazer essas duas versões para a gente nessa palestra aqui, e com a palavra resumindo de honestidade intelectual, que infelizmente está faltando muito nos nossos livros didáticos não cristãos, né? Eu sempre me lembro que no livro de história antiga do sexto ano, está lá os povos mesopotâmicos, os mitos dos povos mesopotâmicos servem como uma fonte histórica. Os mitos dos povos persas servem como uma fonte histórica. Aí chega na história bíblica, do Gênesis, do Êxodo, aí é um mito que não tem verdade histórica. Quando chega, né, na parte mais assim do povo de Deus. Então eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou natural de Canoas, Rio Grande do Sul, meu nome é Thiago Kiffer. Eu sou membro da Igreja Batista Aliança de Canoas. Eu costumo dizer que eu estou batista, mas a minha formação é toda assembleiana. Estou há pouquíssimo tempo ali. Eu sou graduado em História pela Universidade La Salle, mestre em História pela Unicinos. Eu estou fazendo uma pós-graduação, espero terminar, né, ano que vem, em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão, lá pelo Seminário Batista do Sul, do Rio de Janeiro. E agora estou começando o meu doutorado em Teologia pela Faculdade SEST. Eu brinco, né, que eu comecei lasalista, católico, aí me reformei um pouquinho mais, fui para os jesuítas e agora eu estou reformado mesmo numa faculdade luterana, né? Que às vezes as duas primeiras é mais reforma ortodoxa que essa terceira, mas isso aí é outro fato. E sou professor da Escola Cristã da Brasa desde 2019. A professora Denise estava aqui, ela que me entrevistou, tive que dar uma aula para ela, foi bastante apavorante no dia, mas depois a gente foi se acertando. E sou administrador, e é essa parte assim, que eu mais estou gostando ultimamente de trabalhar, uma página que eu cuido que eu posto mais ou menos assim, história da igreja, história do pensamento cristão. Eu tenho foco no doutorado e agora nessa página em história do pentecostalismo, então as origens lá, quais são o que foi modificado do protestantismo anterior, o que se manteve. Então, se vocês quiserem seguir a página Prof. Thiago Kiffer, vocês vão ter bastante conteúdo lá de história da igreja em geral, mas mais assim com o afinco na história do pentecostalismo. Pode passar, prof? Então, alguns objetivos que eu trouxe aqui para a palestra que eu trago para vocês. Primeira coisa, refletir sobre a possibilidade de aplicação em sala de aula
de conteúdos de história da igreja que sejam honestos intelectualmente e que façam diálogos com outros conteúdos e disciplinas. Então eu pensei, quando eu entrei na faculdade de História, lá em 2013, que eu teria assim, uma disciplina de História da Reforma, outra disciplina de História lá do Rio Grande do Sul, né, muito forte a questão farroupilha, História da Revolução Farroupilha. Na verdade, não, né? A gente tem história antiga, pré-história, história moderna, e aí dentro desses temas vão entrando esses conteúdos. Mas o que faltava era uma análise de questões que entram dentro da história moderna e da história medieval que não dialogavam com a história do cristianismo. Então, ciência era um tema à parte, não falava do cristianismo. A democracia é um tema à parte, não falava do cristianismo. E a gente vai ver algumas coisas aqui que mostram que é impossível falar de democracia, é impossível falar de ciência, é impossível falar de Estado separado da igreja, se não falarmos de história do cristianismo, porque foram cristãos que trouxeram isso para, principalmente, o Ocidente, né? Saber se orientar de forma panorâmica na história do cristianismo e do pensamento cristão em suas diferentes épocas e lugares. Uma das características assim, importantíssimas do cristianismo é que ele consegue se modificar culturalmente sem perder a essência. Então, às vezes, a gente acha que, por ser evangélico, alguns por ser uma igreja mais tradicional, outros uma igreja mais pentecostal, acha que o Pedro, que lá Agostinho, que enfim, Atanásio de Alexandria vai ser um cara lá de Genebra, ou vai ser um Billy Graham. Não, o cristianismo ele soube se adaptar na história, à linguagem, sem perder a sua essência, sem perder os seus pontos básicos. Então é importante que professores, não só de história, não só de escolas cristãs, mas também professores de outras disciplinas da educação infantil, do Fundamental 1 e escolas cristãs não saibam se orientar de forma panorâmica para não cometer uma palavrinha que para quem é da história é essencial, que é anacronismo. É tentar explicar uma coisa de hoje, né, com uma categoria de outro tempo e vice-versa. Superar a generalização feita em livros didáticos e apresentar uma versão cristã sobre a história da igreja que reconheça erros e acertos da instituição durante a história. Como assim da instituição? A igreja não é o corpo invisível? Com certeza é o corpo invisível, né? Nós não temos placas aqui. Se perguntar, eu sou da Batista, outro vai ser da Assembleia, outro vai ser da Presbiteriana, outro vai ser da Quadrangular. Mas, para eu estudar a história da Assembleia, eu vou ter que limitar que eu estou estudando aquele pessoal que frequentava da Assembleia de Deus, né? Então, é importante que a gente também tenha essa noção do que a Igreja Católica não fez tão legal, o que a Igreja Luterana não fez tão legal, e o que ela fez de legal e precisa ser evidenciado. Porque um dos problemas que eu vejo, e eu cometi bastante no primeiro ano, eu estou há pouco tempo na EP, né? Mas no meu primeiro ano, é que aí, como a gente tem aquela visão da história providencial, aí a gente só falava as coisas boas, esquecia das coisas que não foi tão legal. Então, reconhecer que a gente é criação, a gente é redenção. Então, tem que trabalhar essas três essências, né? Interpretar homens e mulheres de Deus na história a partir de seus contextos, superando uma visão anacrônica das biografias. O Lutero não vai ser o professor Tiago, ele tinha outras categorias no tempo dele. Eu não vou ser o Agostinho estava numa época totalmente diferente. Se eu pegasse para conversar com ele, eu não ia entender muito das coisas que ele fala. Então, professor de história, compromissado com a verdade, ele vai ter que analisar também essas questões de contextos das biografias que nós trabalhamos. Pode passar, por favor. Aí, pensando num panorama, a gente tem, até para a gente fazer essa inspiração, a gente tem essa imagem aí, que a Igreja Presbiteriana de Içará, ela montou, de uma árvore genealógica das denominações cristãs na história. Ela é bem didática, essa árvore aí. Então, começando lá com Jesus Cristo, né, se ramificando ali para a igreja primitiva, aí depois uma institucionalização da Igreja Católica Romana, e depois nós vamos ver que não, esse é um erro histórico que está ali, né, em 310, e aí depois vai para a Igreja Ortodoxa, do Cisma, do Oriente, Reforma Protestante, aí vai nessa Reforma Protestante vendo várias novas igrejas, luterana, reformada, anglicana, etc. e tal, e no século XX o pentecostalismo. Isso aqui para a educação fundamental 1, para a educação infantil, e até mesmo, né, para o fundamental 2,
é show de bola, tá bem didático, tá bem desenhado. Só que se a gente for complexificar um pouquinho mais, essa imagem aqui ela se torna um pouco superficial. Porque ela não resume o que foi, de forma complexa e completa, a história do cristianismo. A nossa história é uma história linda, é uma história assim, com várias particularidades, com várias individualidades de homens de Deus na história, de igrejas que fizeram contribuições importantes para a história, mas é uma história muito diversa. Então a gente não consegue resumir só nessa árvore aí. Se a prof passar para a próxima imagem ali, a gente vai ver uma visão mais interessante sobre a história do cristianismo, que é a seguinte. Olha só. Essa aqui está mais interessante, né? Sobre as ramificações que aqueles seguidores de Jesus que se identificam com o nome de cristãos tiveram na história. A gente vai ver, olhando hoje por uma perspectiva teológica, que alguns deles não eram tão legais, mas que morriam no Império Romano da mesma maneira. Né? Os arianos morriam no Império Romano da mesma maneira que os cristãos mais ortodoxos. Eles eram perseguidos, eles eram queimados vivos da mesma maneira que outros cristãos. Claro que precisou ter teólogos e homens de Deus para corrigir. Então a gente vai partir lá de Jesus Cristo, né, que é o nosso fundamento, é o fundamento da nossa religião. E é óbvio, trabalhando a pessoa de Jesus Cristo, a gente vai precisar trabalhar aqueles elementos que correspondem à plenitude dos tempos. Ou seja, Jesus, ele é uma pessoa da Trindade que invadiu a história. Ele invadiu o tempo, ele era eterno, não tinha antes, durante e depois. Ele era eterno. Mas ele decidiu, por amor, invadir a história. E quando ele invadiu a história, já existiam culturas, já existia uma política, já existiam religiões. Então, o que a gente precisa trabalhar nessa época? A gente vai ver mais especificadamente depois. Mas saber que Jesus nasceu no mundo que era politicamente romanizado. Era um mundo que era culturalmente grego. Era uma região ali da Judéia, né, naquelas províncias do Império Romano, Judéia, Decápolis, Galiléia, etc. e tal, que era religiosamente judaica. Então a gente vai precisar colocar isso na cabeça dos alunos até para ser honesto de como que o cristianismo vai mudar em relação à sua matriz em Jerusalém. Como que ele vai deixar de ser um cristianismo que precisa ter circuncisão, que precisa guardar o sábado, que precisa para ser um cristianismo mais do mundo gentil. Aí a gente vai ter, né, os apóstolos, que vão ser aqueles primeiros missionários, que vão ter como Bíblia o Antigo Testamento e vão interpretar a partir da pessoa de Jesus. E como a gente vai ver posteriormente aqui nos slides, uma igreja primitiva já vai ter problemas na igreja primitiva. Porque às vezes a gente cria uma imagem de uma igreja primitiva que era perfeita. Só que aí eu abro o Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, e tem gente na igreja casando com a madrasta. Eu abro lá em Gálatas, tem gente da igreja voltando à antiga mensagem, né? Que o apóstolo Paulo vai chamar de anátema, vai chamar de uma mensagem maldita. E mesmo assim o apóstolo Paulo está chamando pelo nome deles de irmãos. Então não teve igreja. A gente vai ver aquele casal, né? Que não precisava mentir para o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro podia dizer simplesmente: não, a gente dividiu aqui, deu uma parte para vocês, outra parte a gente ficou. Mas eles mentiram. E morreram, né? Por causa da mentira. Não precisavam. Aí tem gente que diz, né, que a igreja primitiva, uns vai dizer que era comunista, outros vai dizer que queria o dinheiro das pessoas, mas eles não precisavam. Porque o comunismo te obriga a dividir. A igreja primitiva dividia de livre e espontânea vontade, né, em agradecimento. E logo no começo, pessoal, e aí, essa questão, a Igreja Católica Apostólica Romana vendeu, e os protestantes, inclusive, compraram, que existe Igreja Católica Apostólica Romana desde o apóstolo Pedro. E aí, toda a antiguidade só tinha Igreja Católica Apostólica Romana e depois lá o Lutero vai reformar o negócio. Mas, na verdade, desde o primeiro momento, existem tradições diferentes, como nestorianos, como miafizitas, como assírios, como cristãos cóptas, que até hoje existem. Né? Tem até aquela imagem que ficou muito conhecida do mundo, de vários cristãos vestidos de laranja sendo mortos pelo Estado Islâmico. E a organização Portas Abertas falou pouco desses cristãos, chamando eles de cristão copta, e como a igreja do Brasil tem problemas com outras tradições, talvez não achassem tão impactante e lutassem pela igreja, né?
Então eles simplesmente chamaram de cristãos. Mas aqueles cristãos não eram evangélicos e muito menos católicos. Eles eram cristãos cóptas, que não tinham, pode até ter comunhão ecumênica, né? Essa é outra palavrinha que o diálogo interreligioso pegou para si e roubou, que ecumenismo agora está sendo usado como sentar budista, espírita e fazer um culto. Não, isso não é culto ecumênico. Culto ecumênico é o sentar junto com batista, junto com presbiteriano, junto com e fazer um culto. É papo entre cristãos. Mas isso é assunto para outro momento. Então, desde o começo, pessoal, não vai ter aquela linha da Igreja Católica Apostólica Romana pegando tudo. Vai ser várias tradições ali. Por que a Igreja Romana não foi criada por Pedro? Porque o apóstolo Paulo ele vai enviar uma carta para a Igreja de Romanos, para a Igreja de Roma, perdão, antes de ter contexto de Pedro para Roma, antes de ter a morte deles lá em Roma, com Nero, né? Então, já existia igreja, a gente não sabe quem criou a igreja em Roma, quem pregou para os primeiros romanos. Mas, certamente, não foi o apóstolo Pedro que fundou ela e que foi o primeiro papa. Até porque depois a gente vai ver por que ele não foi o primeiro papa, essa questão da monarquia episcopal, né? Pode passar. Então, olha só, algumas palavras-chave que eu escolhi, baseado, né, no dicionário Webster. Então, um prédio para adoração pública, especialmente cristã, no sentido mais material, né? O clero de um corpo religioso e todo o corpo de cristãos. Então, esse aqui, a gente tem que mostrar, né, que aqueles cristãos mortos lá no Império Romano, e aí eu falo para os alunos, às vezes eles dão, quando eu falo os absurdos que falavam dos cristãos, eles dão risada. Eu digo, olha, só que isso aconteceu, não é uma literatura que se perdeu. Isso aqui aconteceu, eles são cristãos que nem vocês. Então, é engraçado que irmãos sofram assim, aí eles ficam com o olho arregalado e mudo, né? Então, tem que ter essa ideia. Um panorama, né, uma visão completa ou ampla. A gente estuda a história da igreja, então, obrigatoriamente, a gente vai estudar o que os cristãos interpretaram da Bíblia. Isso nós chamamos de teologia, né? O estudo da fé, prática e experiência religiosa. Theo, Deus e Logos é o estudo, né? A diversidade, a condição de ter elementos diferentes. A unidade, a qualidade, o estado de ser feito um. Pode passar. A honestidade, que vai basilar o nosso conteúdo, né? A franqueza de conduta, a adesão aos fatos. E a intelectualidade, o que é desenvolvido ou guiado pelo intelecto e não pela emoção ou experiência. Isso é muito importante. A gente é movido por fé, claro que é. Só que essa fé não está num ponto errado do que a nossa inteligência. Elas caminham juntos. O professor até falou na palestra, né? Não existe algo que é secular e algo que é sagrado. Depois que nós cremos em Jesus, tudo é sagrado para a gente. E a gente precisa estar feito na presença de Deus. Então a gente precisa, inclusive o nosso intelecto, ser desenvolvido não por uma apologia de uma ideia que a gente quer defender, ou por uma ideologia, mas pela verdade. Então a intelectualidade tem que passar por isso. Então vamos lá. Um versículo-chave, né? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não existe versículo mais, assim, verdadeiro do que a igreja, né? Que até hoje se espalha pelo mundo e faz discípulos para Jesus Cristo. Eu me lembro do conselho que Gamaliel, ele dá no livro de Atos, porque Pedro e João são presos, eles, como acontecia com outros, eles iam ser mortos, né? E o Gamaliel disse assim: não, solta esses caras. Porque apareceu um tal de Judas, né? O Judas era um revolucionário que apareceu, e ele pregou, um monte de gente foi seguindo ele, e aí depois desapareceu quando ele morreu. Essas pessoas se dispersaram. Façam isso. Se acontecer, o movimento era mentira, se manter o movimento era verdade. Acho que o movimento é verdade, né? Porque a maior religião do mundo está aí, crescendo pelo mundo. Pode passar. Então, olha só. Existem, sobre a história da igreja, olhares que são equivocados dos não cristãos. Mas também nós, cristãos, muitas vezes, por falta de estudo, ou por, às vezes, por estudos mal intencionados, mesmo dentro das igrejas, né? A gente tem alguns olhares equivocados acerca do cristianismo. Então, a primeira deles, tá? E aí é bem acadêmico mesmo, depois a gente faz as reflexões em cima de cada um.
A igreja, como conhecemos hoje, nasceu em Jerusalém e havia perfeição na igreja primitiva. Veja bem, seguidores de Jesus, né, aqueles discípulos, e aí a gente às vezes fala 12 discípulos, né, mas discípulos existiam muitos, existiam 12 apóstolos. Esses, lá em Jerusalém, eles eram estritamente judeus. Então, se a gente for estudar a história do judaísmo, a gente vai saber que o judaísmo que a gente chama, né, do segundo templo, eles tinham muito forte assim, a ideia do Messias. Então, a gente vê vários textos do Antigo Testamento proclamando o Messias. Né? Tanto é que hoje, até hoje, os judeus acreditam que o seu Messias ainda vai vir. Então, o que diferenciava Pedro, Tiago, João, as mulheres, Maria, né? Que seguiam ali Jesus, dos restantes dos judeus? Pedro, Tiago e João deixaram de frequentar o templo? Deixaram de ser circuncidados? Começaram a comer carne de porco? Começaram a trabalhar no sábado? Não, né? Porque eles eram judeus. Então, o que diferenciava eles do restante é que para eles o Messias já tinha chegado. E o Messias era Jesus. Então, por que houve perseguição? Foi o Império Romano que perseguiu Pedro, Tiago e João? O Império Romano dizia assim, ó, vocês são judeus, vocês que se virem ainda da religião de vocês. Então, era a perseguição dentro do judaísmo para uma defesa de uma ortodoxia, tá, judaica. Porque como é que nascem os fariseus? Os fariseus vão nascer com esse zelo pela lei, né, que tinha se perdido nessas dispersões que houve com os exílios babilônicos, assírio, persa, depois com a chegada, né, do Alexandre o Grande e também do Império Romano. Então eles vão trazer esse zelo, então eles não admitiam, olha o apóstolo Paulo, né, hebreu de hebreus, a tribo de Benjamim, ele vai defender o judaísmo com unhas e dentes até que ele tenha um encontro, né, na estrada de Damasco. Então o cristianismo como nós conhecemos hoje, onde no mesmo corpo há pessoas de tribos, raças e nações diferenciadas, seja judeu, seja gentílico, vai nascer principalmente a partir de Antioquia da Síria. Pensa para o romano. O romano viu o judeu que não se reunia com as pessoas que eram pagãs, né? Que se não era judeu, que era considerado. O romano não chamava de pagão, o romano chamava com o nome das religiões. Mas para a gente hoje eram pagãos. Ele via o judeu que não se reunia. O outro também não ia ler lá a Torá, o outro não ia frequentar o mesmo lugar do judeu para manter a cultura dele, para servir a Deus que ele não entendia, para servir um Deus só como o judeu servia. Então o cara olhava de fora, ó, tem uma nova religião aí. Esses aí são os partidários de Cristo. E aí nasce a palavra cristão. Então nós somos do partido de Cristo, né? Isso, hoje em dia, que está tão polarizado, eu acho que é importante a gente lembrar de onde surge o nosso nome, né? Nós somos o partido de Cristo. Então vai nascer em Antioquia da Síria e ali vai ser um campo missionário para o Ocidente e para o Oriente. A gente sempre lembra do Ocidente, né? Que vai sair ali das viagens missionárias de Paulo até chegar em Roma. Mas também no Oriente se tem igreja já desde o primeiro e segundo século. A igreja nasceu em Jerusalém, se expandiu até Roma, foi corrompida por Constantino e salva por Lutero. Então, essa é uma versão protestante, né? Que Constantino estragou e Lutero arrumou. E a outra versão é que foi perfeita desde Pedro e Lutero foi um traidor, que aí é uma versão mais apostólica romana, né? Então, essas duas versões, gente, elas são superficiais. É óbvio que a gente vê e deve ver, amanhã, inclusive, a gente comemora isso, a Reforma Protestante, como um movimento providenciado por Deus. Mas a gente dizer que não houve salvo antes de Lutero, que o cristianismo não trouxe nenhuma contribuição antes de Lutero, que, primeira coisa, né, que falam bastante, depois na outra cidade a gente vai ver, que o Constantino criou a igreja oficial romana. Constantino não fez isso, né? Quem fez isso foi Teodósio. Então, tudo isso é uma versão simplificada do cristianismo. A gente vai ter vários homens e mulheres de Deus durante a Idade Média. Então, é preciso que a gente tenha essa visão. A Igreja Católica Romana nasceu com o apóstolo Pedro. Isso aqui é bem comum, pessoal. Por quê?
no segundo século, vai se ter teólogos, como, por exemplo, o Inácio de Antioquia, que ele vai utilizar o termo Igreja Católica. Vai ter também, né, o concílio de Nicéia, o próprio credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio que nasceu da Virgem Maria, creio na Santa Igreja Católica. Até hoje os católicos usam como oração, mas é um credo. É como se fosse a constituição de classe que a gente tem. É dizer, o que vocês creem, o que vocês acreditam, qual é os compromissos que vocês assumem. É isso. É no credo. Então, esse termo católico significa universal, de acordo com o todo. Não significa a Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja de Roma também não significa Igreja Católica Apostólica Romana. É a igreja que estava em Roma. Não existia denominacionalismo na antiguidade. Denominacionalismo é Igreja Batista, Igreja Adventista, Igreja Católica. Não existia isso na época, era igreja de cidades. Tá? Então, certamente não nasceu com Pedro. A Igreja Romana também não nasceu com Pedro, mas existia desde o primeiro século. A Igreja Católica Apostólica Romana foi um processo mais de institucionalização durante a Idade Média. Né? Não houve perseguição protestante. Será que houve perseguição protestante? Quando os países os príncipes começam a se converter ao luteranismo, aos reformados lá de Calvino, de Zwinglio, à própria Igreja Anglicana da Inglaterra, as pessoas que faziam parte do território que ontem é católica, hoje se tornam protestantes. Então a gente vai ver, principalmente no século XVII, XVIII, vários movimentos brigando entre si, protestante contra protestante, protestante contra católico, católico se unindo com protestante para brigar com protestante. A gente vai ver isso na Europa o tempo todo. Tanto é que vai nascer movimentos como o movimento pietista, como o movimento metodista, como os próprios espiritualistas, os Quaker, né? Que vão trazer uma ideia de que aquela ortodoxia fria, que era usada só como argumento para a briga política, deveria ser algo do coração, não deveria ser algo para criar inimigos. Então a gente vai ver, por exemplo, os caras utilizando como argumento um modo diferente de celebrar a ceia, ou de entender a salvação, para fazer guerra política. Que na época não era questão de Facebook, tá, gente? A pessoa morrendo mesmo. Então, esses caras vão tentar trazer uma visão mais santa e prática da igreja, e não só teórica. Após a reforma, houve paz entre os protestantes, havia uma harmonia teológica. Se botar o Lutero para conversar com o Zwinglio, vai dar uma briga ferrenha, né? Não havia harmonia teológica, com certeza. Pode passar. Olhares equivocados dos não cristãos. Só existem dois tipos de cristãos. Católicos que colonizaram o Brasil e evangélicos que gritam aleluia. Será que só existe um tipo de cristão? Claro que não, né? A igreja não trouxe nenhuma contribuição para a história. Essa aqui, gente, às vezes até a gente compra. Tá? A gente acha que democracia, Estado laico, mulher ter direito de falar, de ser professora, foi obra do iluminismo. O direito das mulheres e da cidadania. Gente, tudo isso, ciência, tudo isso tem a base no cristianismo. E se a gente quer botar mais religião ainda, né, não dá para tirar a religião da base da ciência. A gente pega o cristianismo e os muçulmanos. Tem que passar pela religião para ter ciência nessa antiguidade. Nos cristianismos, para falar, né, a gente tem os mosteiros na Idade Média. Era o local onde se pesquisava ciência, gente. Era o local onde os clássicos da antiguidade foram preservados. Se fosse só pela falta de religião, esses clássicos nunca iam ser preservados. Então, não tem como não passar pelo cristianismo e pela igreja para entender a história tanto do Ocidente quanto do Oriente. Países que superaram a religiosidade, principalmente cristã, prosperaram mais. Será que foi isso? A gente tem países hoje, pessoal, que, como até foi comentado numa das palestras, né, que separam essa questão da vida secular com a vida religiosa, mas a base da história deles é cristã. A gente tem a Holanda, né, que defende várias ideias anticristãs,
mas é um país que a base dela é protestante. A gente tem os Estados Unidos, que também já defendeu e defende algumas ideias não tão legais, mas a base é protestante. São nações que prosperaram. Tá? E a gente até vê as formas diferentes de colonização do Brasil católico e dos estados protestantes, mas mesmo o Brasil católico se preservou muito da identidade cristã por causa disso. Constantino criou a Igreja Católica e transformou o cristianismo em religião oficial. Eu já vi livro didático falando sobre isso. Constantino não fez isso, pessoal. Nunca use esse argumento, tá? O Constantino, o que ele fez? Diocleciano estava perseguindo todo mundo. Galério, lá no Oriente, estava perseguindo todo mundo. O Império Romano tinha sido dividido em 4. O Constantino, que era filho de um desses imperadores, Constâncio Cloro, ele vai assumir o local, e ele tinha uma cabeça que ele queria pegar a maior parte do império para ele. E aí, numa das batalhas, o cristianismo sendo perseguido em todo o império, numa das batalhas ele vai ter aquela visão, né, que vai mostrar a cruz, por esse sinal vencerás, e aí ele vai se converter ao cristianismo. Isso também a gente pode discutir, se tiver um tempinho, né, nessa conversão. Porque ele não era, eu acho que ele não era um convertido porque ele só se batizou no leito de morte. Né? Então, por que ele esperou tanto? Continuou com o paganismo. Mas também foi uma providência de Deus muito grande porque o cristianismo era a minoria no império. Então não tinha por que, naquele momento, ele se converter. Né? Então é bem complexo isso. Mas ele não transformou em religião oficial. Ele deixou de perseguir o cristianismo. E aí, deixando de perseguir o cristianismo, vai facilitar para um monte de gente, né? E aí que vai nascer os mosteiros no deserto, fugindo dessa religiosidade que era mais tranquila. Mas, de qualquer maneira, quem vai oficializar o cristianismo como religião oficial é Teodósio, não é Constantino. Isso aqui eu já vi em livro didático esse erro aqui. O cristianismo só trouxe escravidão, catequização forçada e pancada evangélica no Brasil. Será que o cristianismo só trouxe isso? Não, né? Com certeza não. Pode passar. Por que a gente estuda, então, história da igreja, não só em curso de teologia, mas também em história, escola de AIP, mas também escola que não é de AIP? Para perceber as diferentes formas de atuação de Deus na história através da sua igreja, para perceber os momentos que a doutrina da igreja foi prejudicada. O primeiro é muito simples, né? A gente estuda a história de forma providencial. A gente quer estudar como que Deus utilizou o seu povo em diferentes dificuldades, com diferentes contribuições. Mas a gente tem que ver também o perigo que às vezes a gente corre de ter as nossas ideias cristãs, mesmo com argumentos cristãos que não são anticristãos, no sentido assim de querer tirar Deus da história, mas que interpretam Deus de uma maneira errada. Então a gente vai ver lá os arianos, lá no quarto século. Os caras, eles eram perseguidos da mesma maneira. Os caras, eles eram mortos da mesma maneira. Só que eles diziam que Jesus era uma criação. Jesus é uma criação? Não é uma criação, né? A gente vai ver lá os gnósticos, né? E principalmente Marcião, que vai dizer que o Deus do Antigo Testamento não podia ser o mesmo Deus do Novo Testamento. Ou seja, o Deus criador da matéria, que era ruim, segundo eles, não poderia ser o mesmo Deus que criou o Pai de Jesus. Existem dois deuses, o Demiurgo, que eles chamavam, e o Deus Pai de Jesus? Existe? Não, né? Porque eu acho, particularmente, que quem diz que o Deus do Antigo Testamento é só juízo e o Deus do Novo Testamento é só amor, nunca leu o Velho, o Antigo e o Novo. Porque o Deus do Antigo Testamento é amor e o Deus do Novo Testamento continua sendo juízo. Então, a gente precisa ler a Bíblia de forma completa, né? De qualquer forma, essas doutrinas surgiram. Outro, né, que vai dizer que Jesus ele não nasceu da Virgem Maria, ele apareceu pregando na Galileia lá. Dentro do cristianismo, eram perseguidos, eram mortos, mas pregavam essas besteiras. Então a gente tem que ver o perigo que a gente corre daquilo que a gente acredita. Perceber a necessidade de perseverar na fé a partir da vida de santos e santas do passado. A gente reclama demais, pessoal. É óbvio que há, principalmente no Brasil, né, forças invisíveis perseguindo a gente. A gente tem que saber não desistir diante desses perigos, porque gente que morria, que era, como foi lá em Nero, né? Que era colocado nos postes, prendendo fogo para iluminar a cidade. Eu acho que é uma perseguição mais perigosa do que cancelar o nosso post no Facebook lá, né? Eu acho que é mais sofredor. Então vamos perseverar diante dessas perseguições, não vamos desistir, porque cristãos já passaram e já
deixaram exemplos para a história diante de perseguições. Perceber a contribuição do cristianismo em temas como ciência, política, cultura, moralidade. Perceber que até hoje existe comunidades de cristãos que são perseguidos, não é assunto do passado, não é somente história, é jornalismo também a perseguição cristã. Tem pessoas no mundo todo, países islâmicos, países que são comunistas, que ainda sofrem perseguição, né? Só a gente vê a lista lá da Portas Abertas. E perceber os erros, excessos de desvios cometidos pelo cristianismo. Honestidade intelectual. Pessoas que se chamavam cristãs fizeram coisas que não foram tão legais na história. Então a gente precisa ter essa honestidade. Pode passar. Alguns princípios, né, que eu penso que a gente pode aplicar em sala de aula. Princípio de caráter. A história da igreja nos mostra homens e mulheres exemplares, pessoas que imitavam o que Jesus nos ensinou. E nisso, diante de sociedades totalmente perdidas, pessoal. Totalmente. O Império Romano, assim, para o pessoal se manter santo no Império Romano era muito difícil. Naquelas sociedades das religiões de mistério, por exemplo, sociedades que tinham prostituição sagrada, eles chamavam, né? Então, para o cristianismo se manter nesses ambientes, a pessoa tinha que estar alicerçada na pessoa de Jesus Cristo, no seu caráter. Então, é preciso que a gente estude isso, principalmente, né, com a biografia, estudando a história desses homens de Deus. Os valores transmitidos pelo cristianismo durante a história garantiram a preservação do corpo, da natureza e da moralidade, princípio de mordomia. Semear e colher, princípios como democracia, liberdade, Estado laico, entre outras contribuições da sociedade contemporânea, nasceram no cristianismo, não são frutos do ateísmo, não são frutos do progressismo, não são frutos de nada disso. Nasceu no cristianismo. Autogoverno, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, cristãos na história sobreviver conforme suas consciências cristãs lhe ordenavam. Soberania em cada lugar da história, por mais difícil que ela tenha sido, Deus, em sua misericórdia, colocou um cristão para fazer diferença. Interessa onde foi, sempre Deus, com a sua soberania, com o seu cuidado com o seu povo, com o seu poder de controlar a história, ele tinha alguém lá fazendo a diferença. Eu sempre me lembro do exemplo de Noé, né? Não está na história da igreja propriamente dita, né? No sentido de depois de Cristo, mas era uma sociedade totalmente má, a Bíblia diz. E ele foi lá e perseverou. Cada experiência da igreja mostra a diversidade do povo de Deus, individualidade. A gente vê, né, como é lindo ver um culto africano, por exemplo, um culto cristão africano, o jeito que ele celebra a Deus, um culto em comunidades indígenas que se converteram. A gente precisa ter essa noção de que aqueles pontos da cultura que não são pecaminosos, a gente precisa utilizar para o reino de Deus, né? A língua, as danças, as expressões artísticas, a comida, tudo pode ser usado para o reino de Deus, desde, claro, né? E aqueles pontos que são pecaminosos, eles precisam ser restaurados dentro de uma visão bíblica. Fazemos parte da mesma família de todos os mártires, pastores e santos do passado. Nós fazemos parte de uma família. A igreja é os que vão se converter ainda, é os que estão convertidos, é os que se converteram. Um dia nós vamos todos estarmos juntos celebrando ao nosso Deus no céu. E aprendendo, né, com essas pessoas. A própria Apocalipse fala dos mártires, né? Tertuliano de Cartago vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então a gente só está aqui porque teve pessoa que não se calou no tempo oportuno. Pode passar. Então, fazer um panorama de história da igreja é estudar como o povo de Deus enfrentou problemas, resistiu a perseguições, aprendeu a viver de forma correta e se expandiu por todo o mundo. Pode passar. Então, olha só, algumas contribuições que eu acho que é importante em cada fase da história da igreja. Vai ter muito mais, mas para a gente entrar nesse panorama. Então, na Idade Antiga, né, esse tempo que a gente considera ali da invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, né, é claro que a gente vai analisar a partir, nesse caso, da vida de Cristo, do século I, portanto, para entender como que a igreja não era de pessoas todas iguais, a igreja era de pessoas que tinham suas particularidades em cada região. A igreja que vai se transformar em Jerusalém tinha características culturais diferentes da igreja de Antioquia, que tinha características diferentes da igreja da Ásia Menor, das igrejas da Ásia Menor. Por que isso é importante?
que o apóstolo Paulo ele precisou dialogar com essas pessoas para escrever suas cartas. O problema da carta que o apóstolo Paulo escreve para uma igreja não é o problema que ele escreve para outra igreja. E hoje nós temos o privilégio de lermos todos os problemas que o apóstolo Paulo resolvendo, né? Eles liam, infelizmente, só a parte deles. E por isso que surgiram também absurdos teológicos. Eles tinham desculpa, eles não tinham todo da Bíblia. Nós temos, então a gente não tem desculpa. Então, como que no século II consolidou-se, né, as igrejas diversificadas, como que se definiu doutrinas? E se definir doutrinas, pessoal, não é criar doutrinas. A doutrina está na Bíblia. Mas a Bíblia precisa ser lida e interpretada. Então, como que esses teólogos e teólogas também leram a Bíblia e interpretaram? Como que o nome, né, dessa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo foi chamado de Trindade? Qual era a explicação que se dava? Quais eram os conflitos que se teve para explicar isso? Será que não teve gente que diz, vocês estão pregando aí então o politeísmo? Será que não teve gente? Como é que eles se explicaram e defenderam que não era um politeísmo? Então, a gente precisa estudar isso. Né? No século III, definições de doutrinas importantes, mais ainda do que o século II. E é do século IV como que começa essa briga, né, entre as igrejas diversificadas de cada cidade e a igreja que vai se institucionalizar no século IV e depois que manteve, né, no século posteriores, principalmente no Ocidente. Então vai ter um monte de gente que vai dizer agora a igreja agora ficou babada essa questão. Não quero mais relação com essa igreja imperial. Essa igreja que os tempos parecem mais uma instituição romana do que qualquer coisa. Aí eles vão para o deserto, eles vão questionar, né? Outros vão ver de forma positiva o Constantino chegar. Não vai ter lá o Eusébio de Cesareia? O Eusébio de Cesareia vai construir toda a sua história, desde lá no tempo de Jesus até chegar em Constantino, de uma forma que a gente faz hoje na educação de uma história providencial. Ele vai tudo analisar no ponto de vista daquele momento que os cristãos deixaram de ser perseguidos. Então isso é bem interessante. Pode passar. A Idade Média, né, que é o período mais polêmico da história da igreja, né? As contribuições da igreja versus os problemas da igreja. A gente vai ver várias contribuições na área científica. São Tomás de Aquino, né? Que vai ter aquele método, vai utilizar muito também do aristotelismo para suas ideias. Porque esses caras, como a gente utiliza hoje respostas para o nosso tempo, eles também utilizavam deles, né? Então ele vai utilizar, e nos mostreiros como que vai ter essa questão científica, como que a Bíblia vai começar a ser traduzida para algumas regiões antes mesmo de Lutero, mas como que, por outro lado, a igreja ocidental oficial vai ler a Bíblia só no idioma, vai tirar a Bíblia das pessoas, né? Como que ela vai, muitas vezes, utilizar argumentos religiosos para questões políticas, né? Então, é preciso também a gente analisar esses problemas para que venha a Idade Moderna. E nós que somos evangélicos adoramos, pode passar? O nascimento do protestantismo. Tá? E um novo tipo de protestantismo que vai nascer. Então, o nascimento do protestantismo, a gente sabe, né, principalmente ali que a gente estuda na Alemanha de Lutero, mas é importante que a gente já comece a fazer isso quando estuda a Idade Média. Porque os movimentos que contestaram o Papa, seu poder político e poder, assim, espiritual, já começou na Idade Média. Já teve muitos assim, pensadores na Inglaterra, mesmo na França, que questionaram, né, essa questão do papado. A gente tem que estudar também o grande cisma do Ocidente também, que houveram 2 papas ao mesmo tempo. Né? Estudar o cativeiro babilônico do Papa, que ele teve que ficar na França, em vez de ficar em Roma. Então a gente tem que estudar isso para entender a reforma. E Valdenses, né? Isso, exatamente, os valdenses, exatamente, isso aí. O John Knox, John Hus, toda essa galera aí que estava já questionando a doutrina, o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana. E como que não foi também só Lutero que trouxe reforma. Antes de Lutero, Zwinglio já tinha reformado. Né? Tem o próprio Lutero, vai ter a questão
do Henrique VIII, que não vai ser só, é muito mais complexo trabalhar o Henrique VIII. No livro didático só está que ele quis casar várias vezes, o Papa não deixou, ele foi lá e matou mais uma, e aí foi assim. Mas não, é muito mais complexo o processo, né? Tem que estudar como que era importante a questão de ter filhos homens na época, e a esposa só dava filhas mulheres. Então é muito mais, o jogo é muito mais complexo de entender. E também vários outros países que vão começar a se tornarem países protestantes. E, por fim, né, um novo tipo de protestantismo que vai nascer numa segunda geração, que vai começar a também ver que aquela ortodoxia, assim, verdadeira, quente, profunda, bíblica, que Lutero tinha, que Calvino tinha, e que toda essa galera tinha, vai se perder numa segunda geração. Os caras que vão estar mais preocupados com as confissões de fé do que com o consumador da fé. Então, eles vão começar a questionar isso. Uns vão fazer doutrinas show de bola, como o metodismo, John Wesley, né? Vai ser muito importante isso para os Estados Unidos, para a história das missões, mas vai ter caras assim que vão, essa ortodoxia fria aí, vão tirar a Bíblia e suas sensações. Vai ter esse problema também, né? Os espiritualistas, alguns deles, não todos, vão fazer isso. Vão ter aqueles dentro, né, de uma ciência que vão utilizar só a racionalidade para explicar as coisas de Deus. Então, também é um problema que vai nascer desse novo tipo de protestantismo, que vai estar muito mais próximo do que nós chamamos de evangélicos hoje, né? Que ano, mais ou menos? Isso aqui, desse novo tipo de protestantismo, é século XVII e XVIII. Vai começar, e aí a América, Estados Unidos, é esse novo tipo de protestantismo, né? O século XIX, ele tem os dois grandes avivamentos nos Estados Unidos, começa a ter as sociedades bíblicas, começa a ter escola dominical, começa a ter a questão dos acampamentos missionários, então tudo vai começar com esse novo tipo de protestantismo. Nomes que começaram assim, o novo tipo de protestantismo, o John Wesley é um exemplo, o próprio movimento dos Quaker é outro exemplo, né, que vai ter, é o primeiro lugar onde, no mesmo espaço, homens e mulheres podem falar, né, e aí vai se consolidar principalmente no século XX, com renovações dentro da Igreja Reformada, e mesmo com o pentecostalismo, na Inglaterra vai ter muito forte. O Whitfield vai trazer. Jonathan Edwards. Exatamente. Esses grandes evangelistas que vão surgir, né? O John Wesley caminhava a cavalo, todos a Inglaterra, e depois veio para os Estados Unidos. O Whitfield foi um dos maiores pregadores. O Spurgeon, né? Que é um grande exemplo disso, uma pregação mais evangelística e menos assim, só ortodoxia e doutrina, sabe? Então eles uniam a ortodoxia com a vida. Nesse sentido, como uma nova reforma ou como uma continuação da reforma? Eu creio que foi um novo tipo de reforma, assim, que pegou o fôlego dos primeiros reformadores que tinha se perdido ali na formação das ortodoxias, e aí pegaram, se mantiveram ortodoxos, mas agora com um zelo missionário. Então, bastante interessante. E aí a doutrina católica também, que é diferente a que nós temos hoje, com a doutrina que tinha na medievalidade. É porque a gente vai ter a contra-reforma, que os católicos vão chamar de reforma católica, que é o Concílio de Trento. E hoje também a gente nem tem mais, né, o Concílio de Trento, a gente já está mais com o Concílio do Vaticano II, lá na década de 60 do século XX. Mas o Concílio de Trento vai ser importante para a formação de novos padres, para a formação de ordens. A gente tem a ordem jesuítica, que vai nascer, Companhia de Jesus, e vai se fortalecer, principalmente, aqui nas Américas, né, na América Espanhola e Portuguesa, com essa consolidação da doutrina católica do Concílio de Trento. Aí o pessoal diz, a Igreja Católica só matou aqui na América. Mas se não tivesse a Igreja Católica na América, os bandeirantes acabavam com os indígenas que já tinham morrido. Então a Igreja Católica salvou os indígenas nas missões jesuíticas, né? A Igreja Católica foi um local onde a mulher aprendia a ler e a escrever. Onde a questão mais secular, a questão mais assim, racionalista, elas não tinham espaço. Então não dá para tirar a evolução da sociedade, tirar da conta do cristianismo, né? Vamos lá. A Idade Contemporânea, né? A gente tem a entrada dos Estados Unidos da América nesse processo. A maioria das teologias que vão nascer nasce nos Estados Unidos. A gente tem o dispensacionalismo, que muitas igrejas pentecostais têm. A gente tem essa questão que tinha se perdido um tempo de olhar para Israel
vai ser muito forte a partir dos Estados Unidos e da Europa também, mas a Europa vai perder aos poucos essa força, né, de ser o norte da teologia. Então, no Brasil, hoje, a gente sempre olha para os Estados Unidos. A gente vai ter, na Idade Contemporânea, no final do século XIX e início do XX, essas teologias, como fundamentalismo e liberalismo, que hoje são ofensas, né? A gente não gostou da teologia de uma pessoa, seu liberal. E o outro, técnico que é fundamentalista. É tipo comunista e fascismo, né? As palavras não dizem absolutamente nada nos xingamentos, mas são utilizadas. Então, o que era o fundamentalismo? Que eram aqueles que interpretavam a Bíblia toda de forma literal, não tinha espaço para alegoria. Eles, assim, a maioria deles, não todos, eles utilizavam, né, eles tinham muito problema, assim, com a questão da ciência. Já o outro lado, o liberalismo, que vai ser um problema, né, porque a Bíblia tem partes que precisam ser lidas com uma linguagem que ela foi escrita. Apocalipse não é um livro de história, o livro de Atos não é um livro de poesia, Cantares não é um livro apocalíptico, então ele tem que ser lido no contexto. E isso se perdia muito. E o liberalismo vai ser aí ao contrário. Eles vão ter tanta essa ênfase na questão racionalista, que aí eles vão dizer que o que importa não é tanto o que o texto diz, mas o que o receptor entende. Isso se manteve muito forte até hoje, né? Então vai ter sempre essa briga entre esses dois, que vão ser importantes, tá? Para quê? Para que se tenha um estudo mais exegético da palavra, pelos fundamentalistas, ou seja, entender o que aquele texto está querendo dizer naquele contexto. E também, de outro lado, para entender por que uma pessoa lê e entende errado, o que está faltando nela. Por que eu leio uma fase da vida minha, entendo de um jeito, e passo por uma experiência e entendo de outro? Como é que eu faço para chegar no termo mais correto, não ficar só nas minhas fases de vida? Então, foi importante esses movimentos para isso. E, por fim, duas teologias diferenciadas, que era aquela teologia que não se importava com a política de nenhuma maneira. O cristão não podia ser político, que já é uma mudança do período anterior, que a maior parte das monarquias eram religiosas, certo? Então, o luteranismo não trouxe Estado laico, gente. O luteranismo era... O príncipe da Alemanha era luterano e o pessoal era luterano. Tá? Quem trouxe Estado laico vai ser os anabatistas. Eles que tinham problema com o igreja-estado, né? De forma bem assim radical. E vai ter aquelas teologias que são tão a favor da política que eles deixaram de ser teologia para se tornar política. A gente tem, no século XX, a teologia da libertação, a gente tem a teologia negra, a teologia feminista, que vão surgir dentro do cristianismo e que vão interpretar a Bíblia por pressupostos, muitas vezes, que não são cristãos, são de outras religiões ou mesmo de outras ideologias. A gente vai ter caras que tu lê um texto, eles se dizem cristãos, eles chamam que estão escrevendo de teologia, mas tu acha que ele está lendo aqueles que acreditam que tudo é Deus. Como é que é o nome daquele? Panteísta, né? Tu acha que ele é um panteísta. Outro tu acha que tu não sabe se tu está lendo a Simone de Beauvoir lá ou se tu está lendo um cristão. Então tem essas teologias que nascem principalmente a partir da década de 60, onde tem a revolução sexual, onde tem a questão, né, da revolução ali afetiva, onde vai ter a questão dos hippies. Toda essa época aí da década de 60 vai começar a nascer essas teologias. E também teologias que, no Brasil, eu acho que se perderam bastante, mas que na sua época foram muito importantes, que entendiam que o que importava para o cristão, no seu processo evangelístico, não era simplesmente tu pregar para a pessoa ser salva do pecado, do inferno, etc. E tal. Então, tu precisava pregar o evangelho, mas tu precisava também fazer com que a pessoa tivesse o que comer. Aí vai nascer, principalmente lá com o Pacto de Lausanne, onde estava o Billy Graham, onde estava o John Stott, onde estava o René Padilha, onde estava essa galera, vai nascer a teologia da missão integral. Com o tempo, vai se confundir com a teologia da libertação, vão beber do marxismo, e aí vai dar problema. Mas, no começo, era essa a ideia. Certo? Pode passar.
Algumas aplicações aqui em sala de aula que a gente pode dar, eu trouxe exemplos assim, mas que depois a gente pode conversar, vocês podem dizer se já tiverem experiências. Bem simples assim, né? A aplicação da linha do tempo. A gente pode estudar o que em cada fase da história da igreja, o que não tinha antes, que foi o cristianismo que trouxe. Então, é aquela velha expressão, né? Se tá ruim com o cristianismo, imagina sempre. O cristianismo é machista. Tá, então vamos ver na história aqui como é que as mulheres eram tratadas antes de o cristianismo fazer essa contribuição aqui. O cristão não gosta de ciência. Tá, então vamos ver antes do cristianismo como é que se estudava a verdade. O cristão não é contra a política. Então vamos estudar aqui os principais líderes cristãos da história. Vamos ver quem é que ganhou mais prêmio Nobel da paz, da ciência, da literatura. Tá? A aplicação da biografia, para estudar, né, nos seus contextos, histórias de homens e mulheres de Deus, e tem muitos. A celebração da aprendizagem, eu acho que é muito interessante a gente fazer isso. Estudou um tema de história da igreja, e aí a gente estudou sobre a reforma. Então vamos fazer nenhuma celebração do que a gente aprendeu de forma temática, cantando músicas que a gente sabe que nasceu na reforma, Castelo Forte, é um exemplo bastante conhecido, se vestindo como os personagens da época para interiorizar aquilo por meio dessa celebração do que a gente aprendeu. A aplicação da produção textual, essa é a ferramenta que eu mais gosto assim, de todas. Tá? Eu sempre faço ela junto, peço para eles escreverem e depois a gente fazer um debate com as produções textuais que a gente escreveu. Por que eu faço isso? Porque eu apresentei para eles o dado. O que aconteceu, quando que aconteceu, com quem que aconteceu. E agora eu quero ver o coração deles, o que eles entenderam daquilo. Então eu digo assim, vocês precisam escrever na produção textual, utilizando como argumento do que vocês estão defendendo o fato. O fato vocês não vão mudar. Fato e opinião, como a gente estava discutindo, são diferentes. Né? A gente está se posicionando a favor de algo ou contra algo. O outro aconteceu, não tem como mudar a história. Então, eles escrevem esse período da história da igreja. Então, eu peço, dê aula sobre reforma. Agora vocês escrevam temas sobre reforma, o que vocês acham que poderia ter sido melhor, o que vocês não gostaram. E depois a gente conversa em sala de aula. E óbvio que eu, como professor, vou depois conduzi-los para um entendimento correto e bíblico daquilo que eu estou passando. Mas é um bom momento nesse posicionamento para a gente sondar o coração deles e para ensiná-los a pensar e não só reproduzir. Oportunidade de serviço, que eu acho que é a história da igreja hoje, né? Como que eles podem estar inscritos na história da igreja, como que eles podem servir a instituição que eles fazem parte, uma escola que lá onde eu trabalho é ligada à igreja Brasa, aqui a igreja Batista, então onde for, mesmo se não for ligado a uma igreja diretamente, vai servir a comunidade, servir alguma instituição para fazerem parte da história da igreja hoje, tá? E a leitura de clássicos, o que mais tem na história da igreja são clássicos. A gente pode ler a história dos mágicos de John Fox, a gente pode ler, se não todo, partes, né, da história eclesiástica de Eusébio, a gente pode ler aquele livro maravilhoso, Heróis da Fé, que vai contar várias histórias. A gente pode ver a história de Brennan Manning, né, que era parente do Jonathan Edwards. Então, a gente pode ver a história de um solteiro, várias histórias de clássicos que foram escritos na história da igreja e que contribuem não só para o desenvolvimento da própria religião, mas da sociedade como um todo. Pode passar, por favor. E alguns livros aí, né? Ficou ruim a imagem lá em cima. Eu trouxe as referências mais assim resumidas, porque eu quero comentar cada uma delas, que eu sempre uso, né? Que são os livros do Justo Gonzalez, que é o meu predileto. Eu acho que ele escreve de uma forma acessível, de uma forma que inclusive os alunos podem ler pela clareza que ele escreve. É uma forma que ele é um historiador eclesiástico, isso é importante de fazer diferença, tá? O historiador eclesiástico vai escrever por uma causa. O que não é, geralmente ele só apresenta os dados, né? É mais análise, como a gente estava vendo na outra. Mas o Justo Gonzalez ele vai ser um historiador eclesiástico muito justo naquilo que ele escreve. O nome, né, não faz um trocadilho bom. Os livros do Carnes, né, que é bem conhecido também, e os livros do Walker, que são os calhamaços assim, que falam de história da igreja. A maioria deles são manuais de história da igreja,
Ou seja, eles vão começar lá com o panorama de como nasceu e vão terminar lá no século XX. Então, isso é bom para fazer, assim, esses panoramas. Se tu quer estudar da Reforma, tu tem que ir para livros da Reforma. Ou mesmo fontes, melhor ainda, né? Mas para dar aquele pano de fundo, é interessante que a gente leia. E que é um livro sobre história da teologia, mais especificadamente, para entender como é que a gente... Por que a gente pensa assim aqui em sala de aula? Aí vamos para a história de como os cristãos desenvolveram essa ideia. Então a gente precisa ler livros específicos sobre o assunto. Eu acho que esse era o último, prof. Então tá, agora, se o pessoal tiver perguntas, não sei se estão ficando rápido demais, devagar demais, não sei o que. Considerações, perguntas, estão no chat, estão ouvidas. Eu considero que foi importante que você colocou que aquelas árvores, aquela segunda árvore ali, e na primeira realmente faltava a questão do judaísmo. Porque, assim, é bem diferente da questão grego-romana e tal, que também influenciou muito a igreja. Porque o judaísmo, como você mesmo colocou, esperava o Messias. E esse Messias é o cumprimento. Tanto que o apóstolo Paulo fala que tudo aquilo que veio antes são sombras. E sombras não como algo ruim, mas sombra, ainda mais no local como Israel, é uma bênção, né? Sombra é algo que mostra e define o real. Então, quando Jesus Cristo vem, ele é o real. Mas tudo no Antigo Testamento apontava para ele. E quem esperava por ele era justamente o povo judeu. Embora muitos não tivessem reconhecido na época, o que também é descrito no Novo Testamento, que foi... E tem o texto que diz que a salvação vem dos judeus. Vem dos judeus, é. Então a gente não pode desconectar, né? Isso eu acho bem, bem importante. E é importante, né, na parte histórica, a gente lembrar eles que aquela páginazinha branca entre Malaquias e Mateus aconteceu muita coisa. Porque 400 anos, né? De forma mais teológica, a gente vai chamar de silêncio profético, né? E aí, o período interbíblico. Mas se a gente for ler o Antigo Testamento, não vai ter a palavra fariseu, não vai ter a palavra saduceu, não vai ter escriba, não vai ter doutor da lei, não vai ter sinédrio, não vai ter sinagoga. É importante dizer por que surgem essas palavrinhas, né? Como que elas surgiram historicamente. Então a gente vai ver os caras... Tinha judeu no primeiro século em Roma, judeu na Síria, judeu na Ásia Menor, e estavam distante do templo. Como é que eles iam cultuar a Deus? Então se criou a sinagoga, né, que vai ser um modelo depois para as igrejas, para os templos, muito importante. Por que tinha, né? Por que o João Batista tinha uma mensagem assim tão excêntrica em relação à galera que estava do lado? Então, a gente tem que estudar até uma palavrinha que não tem na Bíblia, que são os essênios. Então, por que eram os saduceus? Eram os caras que achavam que só podia ter religião no templo. Então, quando não tiver templo, quando destruir o templo lá, eles vão desaparecer da história, porque eles só queriam o templo. Então, por que vai ter doutor da lei, escriba, né? Porque quando ele volta lá no período exílico, lá com Neemias, vai precisar recompilar tudo de novo para aquele povo que nem conhecia, muitos nem conheciam o livro da lei. Né? Então, é importante que os alunos se conectem também à história da salvação entre o Novo e o Antigo Testamento, para não pensar que são histórias assim que não tem relação nenhuma. Né? Então, o Antigo Testamento é só história e o Novo Testamento é o que a gente usa. Não é assim, né? Toda a Bíblia, ela se completa, ela é perfeita. Professor Luiz, professor de matemática. Prazer. Para dizer que minha ignorância na história. Eu gostaria que o professor me colocasse quando iniciou o papado, tá? E qual foi a prova que teve para ter Pedro como Papa, primeiro Papa, essa questão. Então, o papado, ele é um processo longo de institucionalização por meio de documentos. Então, teve o Papa, que Papa é papai, né? Significa papai. Processo longo com Leão X, com Gregório, não o Gregório Magno lá da história antiga, mas com o Papa Gregório, de começar os países europeus e ocidentais a, nesses livros dele, entenderem que a Igreja de Roma era mais antiga, entenderem que a Igreja de Roma era mais forte politicamente, afinal era um local onde tinha
se institucionalizado, antigamente no tempo do Império, e aí vai começar uma narrativa eclesiástica para dizer que a nossa igreja de Roma veio desde lá do tempo de Pedro. Então vai ser um argumento para dizer que eles são a igreja. Por que aconteceu no século II, principalmente, né? Cada igreja começou a querer chamar um apóstolo de seu. Então a Índia, na tradição cristã indiana, quem fundou a igreja lá foi Tomé. A igreja de Alexandria, quem fundou foi Marcos. A igreja de Éfeso, João. Então, eles vão começar a cada um pegar um apóstolo para chamar de seu. Roma não foi diferente. Então, eles pegaram o apóstolo Pedro. Se é tradição ou se é fato, aí, quando eu chegar no céu, se eu me lembrar, eu vou perguntar para Pedro. E até então, eu tenho que justificar essa história. Sim. Tá? Porque, só palavras não tem como. Eu tenho que ter uma documentação, algo para mim comprovar que Pedro foi o primeiro e vai até hoje, por exemplo. Sim, exato. Precisa ter fatos, né? Dados. É porque eu ouvi falar, né? Que na França tem um documento que foi forjado ou não, que relaciona a Pedro e tal, e assim por diante, se é isso mesmo. Não conheci esse documento. Mas, por exemplo, na Espanha, acho que na Espanha, vai ter muitos indícios, assim como na Índia, que lá foi Tiago que criou a igreja lá. Na Índia também, vai ter desde do primeiro século, os cristãos tomazitas, uma coisa assim, rima com Tomé. E é interessante porque lá na Índia é sistema de castas, né? Então tem pesquisas que mostram que quando a Igreja Católica chegou lá a partir do século XVI para pregar na Índia, e aí ela começou a pregar para todo mundo. E aí esses cristãos que já tinham formado uma casta dos cristãos lá no primeiro século, eles começaram a se ofender porque tinha quebrado o sistema de casta, agora todo mundo estava conhecendo a mesma mensagem. Então eles têm argumento para dizer historicamente que talvez Tomé tinha chegado lá, talvez Tiago tinha chegado lá. Agora, eu não conheço argumentos muito fortes, a não ser discurso, que foi Pedro que fundou a igreja de Roma. Não conheço. Eu até queria conhecer para entender, né, a narrativa. Mas... Se baseiam, né, naquele versículo, Pedro, Pedro. usou esse versículo, né? E tinha assim um sobre essa rocha. Essa rocha, né, falando, né? Eu ouvi o padre falando um dia desse, né? eles falam. Ele estava falando sobre... Se vocês querem ir, vão para a Assembleia. E aí fala que eles vão te dar as chaves, e aí usou esse argumento. Né? Esse era o grande teologia, muito bem lembrado. Né? Das chaves que é dada para Pedro do reino. Né? Aí eles usam isso teologicamente. Mas, para a gente chegar nesse conceito de que dá as chaves para Pedro, já veio um conceito antes, que eles acharam que são a igreja. E aí, se a igreja é Pedro, que é o nosso pai. Só que a igreja é quem segue Jesus, não é uma instituição, não é um papa, não é. Tem indicação de algum livro que fale sobre o período interícuo aí? Tem um livro do Enéas Tolmini, o período interícuo. O nome Tonini, né? Isso. Esse é o cara aqui no Brasil, né? E todo esse manual de história da igreja vão fazer comentários bíblicos de Mateus, Marcos, vai ter um capítulo dedicado ao período interícuo. Comentários introdutórios do Novo Testamento sempre vai ter. E aí livros mais específicos da história judaica, né? Para entender os exílios, para entender que antes do Império Romano chegar ali, por que era Herodes que governava, porque o livro de Macabeus dos católicos é importante ser lido também, para o protestante, para entender a história daquele período. Né? Então, vai ter bastante conteúdo. Né? Eu gosto bastante. Podia só comentar um pouquinho a respeito da história dos Macabeus ali, que eu escutei alguma vez essa ideia ele é o pai do fariseu, algo assim, né? Isso, é porque... Tenta me localizar aqui. Então, assim, termina o Antigo Testamento, o povo hebreu, né, que agora já pode ser considerado o povo judeu, porque era o Reino do Sul, né, que estava sob domínio
primeiro babilônico, e aí Babilônia vence a Pérsia vence a Babilônia, e eles se tornam o povo sob domínio persa. Os persas tinham um jeito específico de governar. Eles não obrigavam o pessoal a fazer parte das suas religiões, tanto é que Neemias pede autorização para voltar para Jerusalém, ver a cidade destruída, todo, e aí tem a história, né, da reconstrução do templo, da reconstrução dos muros, etc. E tal. Então acaba lá em Malaquias, já até uma segunda geração, eles decepcionaram o que está acontecendo no templo. Sobe Alexandre o Grande, tem, né, a guerra contra os persas, ele vence lá e se torna o poderoso na região do Mediterrâneo, obriga todo mundo a falar grego, etc. E tal. O Alexandre o Grande morre, o império vai se dividir em vários generais dele. Egito e Palestina, que é Palestina hoje, né, vai ir para o Ptolomeu. E o Síria vai ir para a família, que vai ser a família Seleucida, né, o Seleucida. Quando essa região ali da Palestina é muito disputada entre o Ocidente e o Oriente, e aí a família Seleucida vai querer essa região da Palestina, vai tirar da família dos Ptolomeus. Só que essa família de Seleucida era muito assim, muito profanadora. É dito que eles sacrificaram um porco dentro do templo judaico. Isso era um absurdo, né? Eles construíram um altar a Zeus perto de Jerusalém, outra coisa terrível. E aí essa família dos Rasmoneus, que não vai iniciar com Judas, vai iniciar com o pai dele, que eu acho que era o sacerdote Matatias, uma coisa assim, né? Eles vão aí derrubar, tirar a família Seleucida de Jerusalém. E aí vão começar a governar. É o único período, assim, desde lá do tempo assírio, que aquela região está livre de forças externas. Só que o grande problema era que se tinha uma relação, né? Porque sempre foi uma pessoa que era sacerdote e outra pessoa que era rei. E aí esses vão querer ser as duas coisas ao mesmo tempo. E aí vai ter essa questão. Porque os fariseus, eles vão ter essa questão muito do zelo. Eles tinham também. E aí nesse período de conservar a lei e voltar para ela, vai ter muito essa questão desse retorno, né? Mas tinha fariseus depois que uma segunda geração já não vão mais se dar bem com esses caras. Tá? Porque eles estavam profanando também, brigavam por poder, etc. E tal. Como reino dividido não prospera, Roma que está crescendo, pouquinho tempo, não tinha virado império, só vai virar em 27, né, antes de Cristo. Aí vai olhar para eles, sai fora, e vão botar um inimigo deles, uma família que não era judaica, que era do Herodes o Grande. E aí começa o tempo de Jesus, né? Por volta de 4 a.C., por aí que ele vai chegar. E quando Herodes morre, aí os filhos dele, né, Herodes Antipa, aí Cesarete Filipe, que vai ter, eles são os filhos do Herodes que vão governar. Pilatos, depois não é filho, mas nas províncias romanas. É bem nesse sentido aí dos Rasmoneus, que vão virar os Macabeus. Macabeus é sentido de martelo, que é o que eles faziam com os Judas Macabeu, né, que eles faziam com os inimigos, quando tiraram eles dali. Eu gosto muito desse período, que é essencial, entender, né? Linguagem cristã, linguagem judaica, não tem como fugir. Falar que nós vamos surgir no Novo Testamento, né? Isso. E estavam perdida nessa época, é verdade. E os evangelistas não iam explicar isso. As pessoas sabiam o que tinha acontecido, elas viviam lá, né? Estavam lá, né? Elas estavam lá, não tinha. E também não são livros de história propriamente ditos, são evangelhos. A preocupação deles é falar de Jesus, né? Eu não precisava, a gente que quer estudar, né? Para entender a linguagem e tudo mais. Mas eles não precisavam explicar o que era fariseu, o que era saduceu, eles viviam com os caras. Então, não tinha essa necessidade de explicar tudo. E a festa de Hanukkah, né? Ela vem justamente a celebrar Das velas, né? a rededicação do templo, que o próprio Senhor Jesus participou. Exato. Porque ele estava na festa da dedicação, que era Hanukkah, né? Ele estava no Forte de Salomão, caminhando, era inverno e tal. Que é uma festa que está nesse período intermediário, ali que ela começa a ser festejada. Né? E outra coisa que é importante também é que quando nasce, né, esses grupos, esses partidos dentro do judaísmo, começa a ter jurisdições para a lei, que a religião judaica é uma religião bastante jurídica. Então eles vão criar jurisdições. Quando é que
beber água num copo de plástico é pecado. Aí nessas vezes aí. Quando é que usar tênis preto é pecado? Aí nessas vezes aqui, nessas vezes aqui. Aí quando Jesus vai dar o sermão do monte, vocês lembram que ele diz, foi dito para vocês tal coisa. Isso aí tem também questões da lei, mas tem muito da lei oral que surgiu nesse período interbíblico. Então Jesus vai criticar isso, porque os caras criavam fardos que as pessoas não poderiam carregar, né? Então é por isso que muitas vezes, mas isso aqui não está no Antigo Testamento, tá? Mas pesquisa a lei oral que vai estar lá. Então é importante que a gente estude esses períodos para entender como a igreja nasceu. O período das relíquias, ele vai até quando ele vai parte da igreja? Período das Não. relíquias no sentido de... Caso que o nome não tiver, Acabou pode de escrever ser embaixo. batistas, prédios, sim, toda sim. aquela parte ali meio... Então, isso vai começar... Os cristãos, desde o comecinho, eles faziam cultos nas catacumbas, né? Tinha, de um lado, os cultos nas catacumbas para a questão, né, de fugir da perseguição, mas também porque eles já tinham aquela noção de estar próximo de mártires, né? Então vai começar já aí. Quando tem a institucionalização do cristianismo, várias igrejas vão ser construídas onde entendiam que tinha mártires enterrados embaixo. A própria mãe de Constantino, né? Ela vai crer que foi para uma viagem a Jerusalém, até lá tinha a igreja do Santo Sepulcro, né? Ela vai ir até Jerusalém, vai achar o sepulcro de Jesus lá, a cruz com títulos cruz, lá com Jesus, rei dos judeus, que está inclusive em Roma, né? Não sabemos se é mesmo, se não é. Mas vai começar já aí ter essas importâncias para essas relíquias sagradas, né? Aí, claro que no tempo de Lutero isso vai estar bem mais complexo, né? Por exemplo, o purgatório. Como é que ele ganha força no tempo de Lutero e anterior a ele? Os caras morriam da peste negra sem ter tempo de fazer penitência, sem ter tempo de fazer as esmolas que davam a salvação pelas obras da Igreja Católica, né? Então, vamos fortalecer a doutrina do purgatório e, consequentemente, vamos fortalecer a doutrina das indulgências. É dito, né? Antes da moeda cair no fundo do pote, o cara vai perto do purgatório. Então, vai se fortalecer isso muito na época do Lutero. O Lutero era um que, no século XVI, não estava bombando tanto, mas a peste negra aterrorizava ainda. E a própria ideia de purgatório, hoje acho que é um tempinho ali, né? Mas na época de Lutero era tão terrível quanto uma pessoa pensar que era purgatório. E aí os caras utilizavam essa doutrina falsa para botar medo nas pessoas, né? E ganhavam uma grana. Então, construíram a Catedral de São Pedro com essa grana aí, né? Das indulgências. E aí precisou Deus usar o Lutero para isso. É isso. Que horas temos? Sobrou 7 minutos. 7 minutos, então tá. Então, pessoal, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Todos são daqui, são de outras partes do país. São Paulo, né? Então tem que viajar bastante. Mais do que? Também sou do Sul. Paraná. Então a maioria vai viajar. Então, boa viagem a todos. Muito feliz por ter essa oportunidade de colocar na minha linha do tempo estar aqui com vocês. Todos assinaram? Todos assinaram, né? Tá, eu só vou pedir para vocês aí no final, vai ter uma avaliação para fazer na plataforma. Aí vocês acessem uma avaliação do evento de satisfação, para vocês receberem o certificado de presença aqui em Belém, tá? E aí a gente queria te entregar um presente também, como agradecimento, né? E orar por ti também. Amém? Amém, Deus, nós queremos agradecer, Deus, pelo amor de Tiago, Senhor, colocar ele devidamente nas suas mãos, Deus. Obrigado, Senhor, por ele, por esse coração, Deus, tão disposto, Deus, a fazer a tua vontade, a compartilhar, Senhor, o conhecimento e sabedoria, Deus. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Senhor, de aprender mais, Senhor, conforme os teus princípios, conforme a tua palavra, Deus. Nós queremos pedir também, Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, dele, Senhor, a família dele, Senhor, em tudo que ele fizer, Deus, venha ser para glorificar o teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém.